Graça e paz, queridos. Estamos aqui nessa manhã de domingo, né, para dar continuidade à nossa lição na revista, né, hoje com a lição número 7, né, Miriam, mulher ambiciosa, que estará sendo dada essa aula pela irmã Graciene. E nós queríamos lembrar aos irmãos que nós estamos trazendo essas aulas a partir das 8h30, né, nesse canal, no canal da live, e nesse mesmo canal, em seguida virá a escola dominical, né, com o culto normal, com a administração do pastor, e aí você fica antenado, porque não precisa mudar o canal para poder encontrar novamente o canal da live. E aí eu queria chamar a irmã Graciene, a professora Graciene, para vir aqui. A gente vai estar orando por ela, e ela vai estar dando seguimento a esse momento, iniciando a aula número 7, Miriam, mulher ambiciosa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa manhã em tua presença e pedir, ó Deus, que o teu Espírito, através, ó Deus, da professora Graciene, ó Deus, esteja ministrando aos corações de todos, ó Pai, que estão presenciando, estão vendo, assistindo a essa aula, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito, ó Pai eterno, venha trazendo a palavra de conforto, de consolo, de admoestação, ó Deus, para que nós possamos a cada dia estar crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento que vem de Ti. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Professora Graciene, fique à vontade. Amém. Paz do Senhor, para mim é um grande privilégio de estarmos aqui nesta manhã, podermos contribuir, né, para estudar um pouco a palavra do Senhor. Quanta saudade nós estamos, e graças a Deus estamos de volta, né? E juntos vamos aprender um pouco da palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor ela é viva e eficaz em nossas vidas. Nós precisamos cada dia estudar mais a palavra do Senhor, aprender mais, buscar esse conhecimento, e que o Senhor venha nos capacitar e abrir o nosso entendimento nesta manhã para podermos entender a palavra do Senhor. E nós precisamos, neste momento, abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 9, pois é o versículo-chave desta lição. Miriam, mulher ambiciosa. Que lição, hein, irmãos? Lembra-te do Senhor. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Essa palavra simplesmente quer trazer para que nós possamos pensar e estudar um pouquinho, porque o alvo dessa lição é mostrar como o orgulho e a ambição atrapalha o progresso na obra do Senhor. Como o orgulho atrapalha, né? E nós vamos conhecer a vida de Miriam e as suas virtudes, as suas falhas, desejar andar com Deus durante toda a vida, cuidar para não cair em tentação. Nós temos que nos preocupar, e nós vamos passar um pouquinho dessa história de Miriam, pois Miriam, mulher verdadeiramente que o Senhor convocou também, o escolheu, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre como Miriam nasceu. Miriam nasceu nos dias mais difíceis daquele povo. O povo de Israel, ele estava ali como escravo na terra do Egito, mas se multiplicando de maneira assustadora aos olhos do Senhor, aos olhos de Faraó, de modo que ele resolveu acabar com todos os nenéns. E Miriam era criança ainda, quando a sua mãe, Joquebede, engravidou do último filho, o filho caçula, Moisés. E eu creio que todos já sabem da história de Moisés, né? Que Joquebede teve 3 filhos. Primeiro teve Arão, depois teve Miriam e depois nasceu Moisés. E no período que Moisés nasceu, foi o período que Faraó estava achando que tinha muitas crianças e precisavam matar aquelas crianças, e foi decretado simplesmente que todos os meninos que nascessem daquela época, eles seriam mortos. E o que foi que aconteceu? Simplesmente naquele período, Joquebede, ela engravidou de Moisés, e ali era um menino, e o menino nasceu, e durante 3 meses ela tentou esconder aquela criança, e aquela criança ficou escondida em sua casa, mas quando passou os 3 meses, ela não poderia mais esconder. Mas enquanto isso, Deus estava conversando com ela, Deus estava orientando ela, e orientou ela para que ela pegasse aquela criança e colocasse num cesto,
no rio Nilo. Mas ela convidou Miriam e disse: Miriam, venha cá, vá ali, você vai ficar olhando aquela criança, você vai ficar de longe, você vai ficar observando aquela criança. E Miriam ficou fio a fio, de longe, atucalhando, né, aquela criança, o seu irmão. Até que chegou a filha de Faraó, a princesa, foi tomar banho naquele rio, tudo programado por Deus, porque Deus é o dono da nossa vida, Deus é que está no controle de tudo, e glória a Deus por tudo. E estava programada ali por Deus, tudo preparado. Aquela mulher naquele momento, naquele exato momento, foi tomar banho, e ali a palavra de Deus fala que aquela mulher pegou aquela criança e automaticamente Miriam correu, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, né? Orientada por Deus também, foi ali, falou para aquela mulher: olha, tem uma mulher que ela poderia ser a babá dessa criança, e aquela mulher era a própria mãe de Moisés, né? E aí Miriam começou a obedecendo tudo que a mãe dela tinha dito, né? E Miriam era uma mulher talentosa, ali fala da história de Miriam, lá em Êxodo, capítulo 15. Miriam era uma mulher talentosa, Miriam, muitos anos se passaram, Moisés cresceu, recebeu de Deus a missão de liberar aquele povo, né, libertar aquele povo da escravidão, e houve muitas lutas, muita demora, né, porque vocês sabem a história de Moisés para resgatar aquele povo ali de Faraó, foi muita demora, as situações foram cada dia se tornando mais difícil, mas ali Deus levantou Miriam, levantou Arão, levantou Miriam para ajudar Moisés. E Moisés ali conseguiu atravessar, fazer a travessia do Mar Vermelho, e foi quando houve aquele milagre. E durante aquele período Miriam acompanhava no lugar de destaque entre o povo de Israel e estava ajudando seus irmãos, como Moisés e Arão, que Arão foi levantado por Deus como sumo sacerdote, mas Moisés, ele era o líder. E aí Miriam simplesmente naquele período apareceu para ajudar, né, que foi convocada, e lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21, que eu sempre chamo os alunos, olhem, anotem, nós não podemos ler, o tempo é pouco, mas você anote, para você depois meditar nessa palavra, né? E ali, simplesmente, Miriam, ela foi uma grande profetisa, como fala no versículo 20, de Êxodo capítulo 15, iniciou também louvores criativos, iniciou também com aquelas mulheres, porque eu acredito que Deus levantou Miriam para ajudar as mulheres, resgatar aquelas mulheres. E aí Miriam passou aquele tempo ali servindo verdadeiramente de coração ao Senhor. Mas houve um problema sério, é onde nós vamos chegar. Miriam, mulher ambiciosa. E Miriam, uma mulher ambiciosa. Aí nós vamos agora para Número, capítulo 12, versículo 1 e o 3, que diz o seguinte: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia casado com uma mulher etíope. E será que o Senhor, ela fez uma pergunta, no versículo 2 diz: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram também: não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu. Interessante que todo neste capítulo foi algo muito importante, que traz para os nossos dias de hoje, que o Senhor, ele ouviu quando Miriam estava falando com Arão. Simplesmente entrou ali uma fofoca, um ciúme, um orgulho. Se a gente for estudar no capítulo 11, a gente vê que o povo já estava se rebeliando, o povo já estava murmurando, o povo já estava reclamando ali com Moisés, dizendo: Moisés, tu nos tirasse de lá do Egito, hoje nós estamos andando demais. Uns reclamavam por causa do itinerário, outros reclamavam por causa do alimento, outros reclamavam por causa da água, e Moisés já estava tão angustiado ali, com o coração tão angustiado por tantas reclamações, e sem contar
agora no capítulo 12 que a própria irmã, os seus irmãos estavam ali se rebelando contra ele, que estava murmurando contra ele, que estava falando mal dele. No versículo 1 fala que Miriam estava falando simplesmente a situação de que Moisés tinha casado com uma mulher estrangeira, estava reclamando, mas não era por isso. Isso não era o motivo, porque logo no versículo 2 a gente começa a observar que Miriam simplesmente comentou: porventura tem falado o Senhor somente a Moisés? Porque quando Deus tinha falado no capítulo 11, Deus falou com Moisés e disse: levanta 70 líderes. E Arão e Miriam, ela não estava nesses 70 líderes. E ali começou a entrar dentro dela um ciúme, porque achava que Deus só fala com Moisés. Porventura Deus só fala com Moisés, né? Não tem falado o Senhor também por nós? E ela isso falando no ouvido de Arão. E aí começou as fofocas. Hoje não é diferente. Hoje, quantas vezes nós estamos como crentes, né, com ciúme dos dons dos outros membros. Tantos crentes que se orgulham dos seus próprios dons. Tem crentes que se orgulham, que quer ser sempre o protagonista da coisa, quer estar sempre em holofote, se orgulhando porque fala bem, porque ensina bem, porque tem uma boa didática, e que na realidade tudo vem de Deus, nada vem de nós, porque se eu e você estiver sem a presença de Deus em nossas vidas, se a gente não for verdadeiramente o templo do Espírito Santo, a gente não somos nada, somos uma folha seca caída no chão. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Nós não devemos deixar não podemos se vangloriar com os nossos dons, com as nossas, porque tudo vem de Deus, nada vem de nós. E aí houve também essa provocação, né, de Miriam com Moisés. E Arão simplesmente também participou e contribuiu. Mas a gente sabe simplesmente que a palavra do Senhor fala, aqui no capítulo 12 de Números, que Moisés, ele era o homem mais manso da terra. A Bíblia diz que ele era o mais paciente, ele era o mais manso. E ali Moisés, ele não calou, ele não falou nada, ele se calou. Simplesmente, a Bíblia diz que Deus ouviu. Não importa como você está falando, com quem você está falando, o que você está falando contra o seu líder, contra o seu irmão. Irmãos, vamos ter cuidado, pois muitas vezes nós estamos falando dentro de 4 paredes, mas o Senhor, Ele está ouvindo, Ele está vendo, e o nosso Deus, Ele contempla todas as coisas, então nós temos que ter cuidado. Mas vejamos a atitude de Moisés nessa história. O que destaca são a força do domínio próprio de Moisés nesta situação desagradável. Divisão entre liderança, porque estava acontecendo, como eu já falei no capítulo 12, 11, que já estava tendo aquela divisão. E muitas vezes ele vê a situação, e nós estamos vendo muitas vezes uma situação e nós precisamos realmente recuar e entregar tudo nas mãos do Senhor. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta das acusações falsas. Eu quero dizer para você nesta manhã, o silêncio é a melhor resposta. Ele não fez nada a não ser entregar o problema na mão do Senhor. O próprio Deus é o melhor defensor e o campeão da sua própria honra e dos seus filhos. É Ele que peleja por nós, se nós realmente calar. Então precisamos nos calar diante dessas situações. E simplesmente Moisés se calou, mas Deus automaticamente tomou uma posição. E no versículo 3, no versículo 4, nós vamos ver que Deus tomou uma posição em relação a essa situação. Deus simplesmente convocou Moisés, Arão e Miriam, e vá até o tabernáculo, fiquem na porta. E ali eles ficaram, os 3 ficaram. E quando eles ficaram ali na porta, Deus, ele simplesmente desceu numa coluna de nuvem e convidou Arão e Miriam até a frente. E disse: olha, eu estou aqui para dizer a você que eu simplesmente, veja o que é que ele disse, ouça o que Deus falou, ouçam as minhas palavras,
quando entre vocês há um profeta do Senhor, que eu me revelo em visões, em sonho, falo com ele, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, e com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor, porque não temeram a criticar o meu servo Moisés. Deus estava defendendo Moisés. Vocês não temeram a criticar. Muitas vezes a gente não tem temor nenhum de criticar os nossos líderes, nossos pastores, a liderança, os departamentos, o nosso irmão, o nosso vizinho. Não estamos nem aí de criticar. Criticamos e muitas vezes criamos situações porque nós não temos temor. A falta, muitas vezes, de temor, de obediência, de santidade, de comunhão com Deus, está fazendo com que as pessoas se esfriem, não está nem aí. Eu falo, digo o que eu quero, porque é assim, é o que eu acho. E muitas vezes o nosso eu está prevalecendo, e por isso nós temos que ter muito cuidado. Às vezes a igreja surge em problema, fofoca, e a única coisa sensata em fazer é entregar nas mãos do Senhor. Agora, simplesmente Arão, ele não foi feliz. Ele chegou, em vez dele, como sumo sacerdote, ele deveria ter dito: ó, Miriam, está repreendido isso, não vamos falar disso, não podemos falar de Moisés, não podemos. Mas ele simplesmente deu ouvido àquela voz. Ele também entrou nele, também, aquela coisa assim, dizendo assim: poxa, por que isso aconteceu? Né? Entrou o orgulho, entrou o ciúme, entrou a inveja, entrou a fofoca, e começou a predominar na vida, porque existiu brechas. E aí, o que foi que Deus fez? Deus simplesmente pegou eles e disse: antes que espalhe para o povo, eu vou ter uma fala, eu vou conversar com Miriam, eu vou conversar com Arão, antes que espalhe. Quantas vezes nós estamos querendo gerar problemas dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos vizinhos, e queremos espalhar contendas. Muitas vezes uma frase você coloca, às vezes até no grupo mesmo, você bota uma frase, um pedido de oração, e daí termina criando contenda, e as pessoas começam a falar mal do irmão, do pastor, do líder. Não fale, porque é o Senhor que vai agir, é o Senhor que vai pelejar. Não importa o que eles estão falando, o que deixa de falar, o importante é que nós temos ter a certeza, ter a consciência de que Cristo é nas nossas vidas e que Ele está no controle de tudo, e por isso nós temos que ter bastante cuidado. Para isso é necessário estar atento e ouvindo a voz do Senhor, e estar verdadeiramente dizendo: aquilo que eu estou falando vai edificar a igreja, aquilo que eu estou falando está edificando o meu irmão. Por que eu fazer grupinhos? Por que eu achar que eu tenho que... Não porque eu estou contra o meu pastor, porque ele tomou uma atitude, não pensou. Não porque eu estou contra, e em vez de eu chegar junto do meu pastor e conversar com ele, em vez de eu chegar junto da liderança e conversar com aquela pessoa, não, eu ficar trazendo, plantando a semente da discórdia, plantando a semente da desunião, quando a palavra do Senhor diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e é essa união que tem que prevalecer em nossas vidas. E aí, por causa dessa situação, Deus tomou uma atitude e disse: não, porque se eu deixar a Miriam falar desse jeito de Moisés, vai dar pano para as mangas, Miriam vai espalhar a contenda para aquele povo, vai atrapalhar toda a situação, todo o projeto de Deus. Aí o que foi que aconteceu? Deus simplesmente disciplinou Miriam. E veio a disciplina. No versículo 4 ao 16 de Números 12, fala que Deus não se agradou da rebeldia de Miriam, falando com Arão contra o seu irmão. Moisés simplesmente calou, não falou nada. O Senhor falou simplesmente para Moisés: desça, vá até o tabernáculo que eu vou falar com vocês três. Mas Deus teve uma fala com Arão e com Miriam. E aí Deus chamou os dois, Miriam e Arão, e falou da fidelidade de Moisés, do relacionamento especial com Moisés. É interessante notar no versículo 9 que diz: a ira do Senhor se acendeu. Deus se irou de Arão também, mas foi Miriam que recebeu o maior castigo. Ela ficou leprosa. Arão imediatamente reconheceu seu pecado, né, e foi para Moisés.
E ainda disse mais, quando diz aqui no versículo 11, quando ele diz que o castigo que eles estavam recebendo foi um castigo porque eles agiram loucamente. Procedemos e pecamos contra você, Moisés. Então, ore. Ele pediu oração. E Moisés simplesmente ele não usou aquele espírito, né? Que muitas vezes a gente usa. Bem feito. Porque Moisés poderia dizer, quantas vezes você está vendo seu irmão passando por problema, por dificuldade, aquelas pessoas que lhe perseguiam, e você diz, bem feito. Ganhou o que merecia. Está sofrendo porque você ganhou o que merecia. E aí a Bíblia diz que Moisés, ele orou. Porque Moisés era um homem manso. Moisés orou ao Senhor. E Moisés disse simplesmente, ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. Aí sabe o que foi que Deus disse? Deus disse, tudo bem, eu vou conceder a cura. Mas durante 7 dias, ela vai ficar afastada do povo. E eu quero dizer a você, mas foi apenas Miriam e Moisés que sofreu. Foi Miriam, Arão e Moisés, que foi simplesmente escolhido para fazer a obra do Senhor. E cada um tinha uma particularidade. E ela não conseguia enxergar, ela não conseguiu enxergar isso por esse momento. E aí Deus pegou ela entrou, teve que entrar numa situação de afastamento, de isolamento, porque ela estava com lepra e aquele povo, os leprosos eram totalmente escanteados, desprezados, abandonados. Tinha um lugar só para os leprosos e ali ela ficou. Durante 7 dias foi o castigo dela. E durante 7 dias o povo também sofreu. Porque eu quero dizer para vocês, muitas vezes por causa do pecado de uma só pessoa, a igreja não vai para frente. Ela fica parada como você tem lidado com o pecado, para não ser motivo de impedimento para o progresso da sua igreja. E muitas vezes a gente não está entendendo isso. Domingo passado o pastor pregou algo muito importante que me chamou a atenção. Lá sobre Jonas. E aí a gente sabe que toda a tripulação, ele foi prejudicado por causa de uma só pessoa. Muitas vezes por causa de um só pecado. Uma só pessoa, toda a igreja fica paralisada. Como Deus está mostrando aqui, por causa de Miriam e Arão. O povo teve que ficar parado durante 7 dias. O povo estava caminhando. O povo estava caminhando, mas durante 7 dias teve que ficar parado. E a gente sabe simplesmente que o que tem feito para abandonar o pecado e crescer em santidade, nós temos que ter cuidado, porque o que é que você tem feito para abandonar o pecado e viver em santidade? Temos que verdadeiramente estar ligado com Cristo. Temos que verdadeiramente andar diante da vontade de Cristo, sabendo que somos um só corpo. Tudo que acontece com você, eu sinto. Tudo que acontece comigo, você também tem que sentir. Por isso que a gente diz muitas vezes, a tua alegria é a minha alegria, a tua tristeza é a minha tristeza. Chorai com os que choram, porque nós temos que viver este amor de Cristo. E muitas vezes nós estamos perdendo este amor. Estamos perdendo essa vontade de viver a vontade de Deus na nossa vida. Estamos querendo viver a nossa própria vontade. É bom lembrar que quando um membro do corpo peca, todos são afetados, porque nenhum de nós vive para si. Onde diz lá em Romanos 14:7. Que nenhum de nós vive para si. Miriam, ex-líder no anonimato, porque depois disso a gente não vê mais a história de Miriam com seus irmãos, entre mulheres, na direção, porque assim, a gente sabia que Miriam estava ali na direção do louvor, Miriam estava ali profetizando. Depois disso, Miriam, a gente não vê mais fala de Miriam, a gente só vê lá na frente que Miriam morreu. Devemos orar em favor da liderança da nossa igreja e denominação. Nós sabemos que problemas existem, né? O problema
é que, porque nós não somos crentes, pois a igreja é formada de pessoas perfeitas. Igreja tem problemas como tem em nossa família, como temos nos nossos vizinhos. Então a igreja não é um lugar de gente perfeita, mas a igreja é um lugar onde tem pessoas. A igreja é um lugar onde tem pessoas que foram alcançadas por isso, pela graça de Deus, porque a graça de Deus nos alcançou e por isso nós somos alcançados pela graça de Deus. E é essa graça de Deus que invade as nossas vidas. É essa graça, nós fomos alcançados pela graça de Deus. E por isso temos que ter maturidade, temos que ter sabedoria, temos que lidar com os problemas, temos que saber lidar com as pessoas que vêm muitas vezes ao nosso encontro, trazer uma fofoca, com o coração amargurado, porque quantas pessoas muitas vezes estão com o coração tão amargurado que vai contaminar as outras pessoas, né? Vai falar mal dos outros, porque quando você encontra uma pessoa com o coração amargurado, você tem que tentar ajudar eles da melhor forma. Então é isso que nós devemos fazer, temos que ter cuidado. Lembre que o Senhor te chamou para fazer a diferença. Então nós sabemos que temos que ter cuidado. Lembremos que o perigo da inveja, da fofoca, da ambição no meio do cristão, existe pessoas crentes que gostam de se promover. Nós sabemos disso. Existem pessoas crentes que gostam de se promover, de mostrar seus dons de maneira orgulhosa, porque eu falo em línguas, porque eu profetizo, porque eu isso. Aí é quando vai chegar naquele dia que o Senhor vai dizer: ah, Senhor, em teu nome eu falei línguas, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei. E o Senhor vai dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço. É interessante, porque tudo vem para o nome do Senhor ser glorificado. Se não for o Senhor na nossa vida, nós não somos nada. Então é necessário que a gente entenda, que a gente venha entender. Há mulheres que gostam de se promover, que promover o marido. Nós temos que ter muito cuidado para não atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Há mulheres que simplesmente gostam de promover o marido, como fez Jezabel, né, com o mau rei Acabe. Também existe mulher, como a mãe de Tiago e de João, que era ambiciosa para que os seus filhos, dizendo para Jesus: Senhor, deixa um filho meu sentar na direita, deixa o outro filho sentar na esquerda, ter o privilégio de sentar. E aí, lá em Mateus capítulo 20 e 21, né, que fala sobre essa situação. Então, a gente sabe que existem pessoas que querem tomar posição, tem pessoas que acham que é dono do cargo e que se o pastor mudou, se é uma liderança compartilhada, eu não quero porque eu sou a líder, porque eu sou a... É como se você fosse... Nós não somos nada. Se Cristo não for na nossa vida, nós não somos nada, nós somos servos. Precisamos cada dia estar pronto para servir ao Senhor, com dedicação, com amor, em unidade, em comunhão, em dizer: pode contar comigo, pastor, pode contar comigo, líder, pode contar comigo. Nós temos que estar prontos para servir. É esse amor, é essa dedicação, é esse cuidado que nós temos que cada dia ter, se encher da graça de Deus, porque é pela graça de Deus que somos salvos. Isso não vem de nós. É dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém, não vem de você nem de mim, para que a gente não venha se gloriar. Nada vem de nós, a palavra de Deus é bem clara. Nós fomos justificados lá na cruz do Calvário, fomos regenerados, estamos no caminho da santificação e nós precisamos cada dia nos santificar. Temos que nos santificar. Não se glorie, meu irmão, com o problema do seu irmão. Não dê ênfase às fofocas. Não abra a sua vida para ser alimentado com as amarguras, com as tristezas. Se você tem alguma coisa com o teu irmão, a Bíblia diz: vai lá, te reconcilia com o teu irmão, pede perdão, conversa com ele, mas para de falar do irmão, para de falar dos irmãos. Você está perdendo o seu tempo, você está deixando realmente a amargura, o sentimento de ciúme, de inveja, de orgulho predominar em sua vida. Você está se afastando da presença do Senhor. E Deus, ele não está
com os olhos tapados, não. Os ouvidos do Senhor também não estão gravados, porque Ele não está ouvindo, Ele está vendo, Ele está ouvindo. E Ele está contemplando, e é necessário que você entenda isso. E eu quero trazer para você nesta manhã, o que você tem ensinado para os seus filhos, para o seu esposo, para os seus vizinhos, qual o testemunho que você está tendo, o que você está fazendo para ajudar o seu próximo. Quando muitas vezes nós estamos se gloriando com o problema, quando às vezes tem até vizinhos que estão passando por uma situação, você não se dá bem com ele está doente, você está se gloriando. Eu acho bom, é a mão de Deus. Não diga isso. Não diga isso, Deus está contemplando. Ao contrário, ame, ore pelaquela pessoa. O que você tem feito para controlar as suas ambições pessoal e se manter submisso à vontade de Deus. Vamos experimentar essa vontade de Deus a cada dia, pois a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então que Deus possa nos abençoar nesta manhã e que venha te trazer paz. Quero finalizar agradecendo primeiramente a Deus, segundo aos nossos pastores, pela oportunidade junto com a superintendência. Também quero agradecer aos meninos da multimídia, pois eles têm sido realmente bênção nas nossas vidas e cada um tem seu dom e nós só temos que agradecer a Deus. E vamos orar nesta hora, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Oremos. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado esta palavra maravilhosa, pois ela tem sido cada dia refrigério para as nossas vidas. O que seria de nós se não fosse a tua palavra, Senhor? Que nós possamos cada dia, Senhor, te pedir, Senhor, que tu venhas abrir o nosso entendimento, porque até o desejo de ler a tua palavra vem de ti. E que neste momento, Senhor, nós possamos cada dia sentir o desejo de ler a tua palavra, de ouvir a tua palavra. Ó, Senhor, que tenhamos o desejo de obedecer, Senhor, e fazer a tua vontade, experimentar esta vontade, Senhor, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Quero te louvar, ó Deus, porque tu tens cada dia, Senhor, nos dado a oportunidade de podermos, Senhor, estudar a tua palavra. Nesta manhã, Senhor, não tem sido diferente. Que o Senhor possa penetrar, Senhor, com a tua palavra nos corações e que verdadeiramente a tua palavra venha ser bússola para as nossas vidas. Que nós possamos ser orientados pela tua palavra, viver a tua palavra, Senhor. E que cada dia o Senhor venha nos capacitar na tua palavra, Pai. Pois a tua palavra, Senhor, tem sido refrigério para as nossas vidas. Abençoa cada um, Senhor, os irmãos que estão aqui na igreja, ouvindo, Senhor, este estudo. Os irmãos também que estão lá, Senhor, nos seus lares, e eu estou entrando nos lares deles agora. Que tu vá lá, Senhor, tomando a direção, ajudando, renovando, Senhor, e que eles possam cada dia, Senhor, ser abastecidos pela tua palavra. E que a tua palavra, Senhor, venha assim, Senhor, ser a bússola para as suas vidas. Derrama sobre nós a tua graça a cada dia, pois é a tua graça que nos basta, é o teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. Muito obrigada, Senhor. Só tenho motivo hoje de te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor me concedeu. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.